Olá pessoal, agora vamos para a segunda aula de técnicas digitais. Primeiro vamos fazer uma rápida revisão. Essa aqui é a nossa tabela de conversão de decimal para binário e hexadecimal. Ela vai ser importante já quando a gente estiver convertendo binário para hexa e vice-versa. Nós vimos como que nós transformamos um decimal em binário com divisões sucessivas por 2, utilizando-se os restos das divisões, onde o primeiro resto é o primeiro algarismo à direita, o menos significativo do número binário, o segundo e assim por diante. A conversão inversa, nós pegamos as potências da direita para a esquerda, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 em diante. Os algarismos cujo número é 1, nós faremos a potência. Por exemplo, 2 elevado a 0, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 4, que são 0, nós não utilizamos. Somamos isso e encontramos o valor decimal. A subtração de números binários, nós fazemos o complemento de 2, que é transformar este binário em negativo. Nós pegamos, invertemos, somamos 1 e temos o valor negativo. Depois somamos normalmente. E agora vamos ver a conversão de binário para hexadecimal. Quando nós temos um número binário, nós agrupamos de 4 em 4 da direita para a esquerda. Os primeiros 4 da direita são o primeiro algarismo. Se voltarmos lá na tabela, 0101 é 5. 1101 é D, 10 é 2. Naturalmente eu sei que tem dois zeros implícitos aqui, zeros à esquerda que não tem valor no nosso número. Então nosso hexadecimal é 2D5. A conversão deste outro binário com um bit a mais, os 4 primeiros da direita, 0010, representam o 2. 1001 representa o 9 e 101 representa o 5. Então nós temos 592. Conversão de hexadecimal para binário é o inverso. Primeiro bit da direita, primeiro hexadecimal da direita é o 3, que em binário é 4 bits, é 0011. Lembre-se que todos os hexadecimais, exceto o mais à esquerda, tem que ter 4 números, ok? Então o 3 é 0011. O F são 4 uns e os 7 são 3 uns. 4B8, o 8 é 1, seguido de 3 zeros. O B, 1011 e o 4 é 100. A conversão de hexadecimal para binário e de binário para hexadecimal é muito rápida e muito fácil. Espero que estejam acompanhando. A conversão de decimal para hexa, eu pessoalmente prefiro fazer por via binário. Como acaba que você faz umas divisões por 2 que são mais fáceis, eu tenho a tendência a fazer o binário e depois eu converto para hexa. Mas se você quiser fazer direto, podemos fazer de modo análogo. Se no binário nós fazemos a divisão por 2, no hexadecimal a divisão é por 16. E vamos pegar os restos. O primeiro resto é o primeiro, igual ao binário. 1, 3 e 3. Então, nosso hexadecimal aqui é 331. De baixo para cima, da direita para a esquerda. Agora um número um pouco mais interessante. 941. Nós fazemos a primeira divisão e encontramos o resto 13. 13 é que número em hexadecimal? D de dado. Então, nosso número da direita é o D de dado. Segundo número, o resto deu 10, que é a letra ou número A. Por fim, nós temos o 3. Então, nosso hexadecimal do 941 decimal é o 3AD.
O caminho inverso é muito análogo ao binário também. Se lá eu pego cada número da direita para a esquerda começando do zero, aqui o 3 é o 16 elevado a zero. 16 elevado a zero é quanto? 1. Então 3 vezes 1, 3. F vezes 16 elevado a 1. Então F, que representa 15. 15 vezes 16, 240. 16 ao quadrado, 256 vezes 4 dá 1024. Lembre que se aparecer um zero aqui, eu também posso ignorar aqui. Ok? O somatório do nosso número deu 1267. Uma última conversão que nós temos aqui, 3b5. O 5, 16 elevado a zero, dá 5 vezes 1, 5. O b, que é 11, 11 vezes 16 dá 176. 256, que é o 16 ao quadrado, vezes 3 dá 768. Somando os 3, nós temos 949 em decimal. Agora vamos estudar um pouquinho sobre nomenclatura do binário. Todo número binário, todo algarismo binário é um bit. Então, quando eu tenho 4 bits juntos, quando eu tenho 4 numerais, nós temos 4 bits. Veja que aqui eu tenho 6 numerais, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Então, eu tenho 6 bits. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 são 8 bits. Ou seja, cada binário armazenado é um bit. Porém, trabalhar pura e simplesmente com bits nem sempre é conveniente. Perceba que nos primeiros computadores eles eram utilizados principalmente para calcular. Então eles utilizavam números. E com 4 bits era o suficiente para representar todos os algarismos dos números indo-arábicos que nós utilizamos. Então nós temos o primeiro agrupamento de bits, nós chamamos de nibble. Todo agrupamento de bits nós podemos chamar uma palavra. Então um grupo de 10 bits pode ser uma palavra de 10 bits. Um grupo de 16 bits é uma palavra de 16 bits. Assim, uma palavra de 4 bits é o nibble, ou nibble, como alguns chamam. Mais comum é o byte. O primeiro computador vendido em grande quantidade, ele utilizava um microprocessador de 8 bits. Perceba que eu precisava desse nível de agrupamento, porque com 4 bits eu só represento 16 tipos de símbolos. Isso é suficiente para uma calculadora, mas para um computador que vai ter letras, que vai ter símbolos, é insuficiente. Com 8 bits eu tenho 256 possibilidades. Já dá os 10 números, já dá as 26 letras do alfabeto ocidental, maiúsculas, mais 26 minúsculas, mais acentos, mais símbolos e por aí vai. Então, quando os computadores passaram a ter 1 byte, eles começaram a se popularizar, começou a se utilizar para digitar documentos, para produzir planilhas. Então, por isso hoje nós utilizamos, é muito importante, a palavra byte. E o agrupamento de bit ou de byte, diferente da física, onde 1 kg é 10 elevado a 3. Aqui, 1 kg é 2 elevado a 10. Ou seja, 1 kilobyte são 2 elevado a 10 bytes, 1024 bytes. 1 megabyte são 2 elevado a 20 bytes, ou 1024 kilobytes, ou 1.048.576 bytes, e assim por diante. Assim, 1 GB são 2 elevado a 30 bytes. Termina sendo o agrupamento que mais utiliza-se hoje em dia é o gigabyte. Isso é a nomenclatura usual para os computadores, para memória RAM, para armazenamento de celulares, para cartão de memória. Porém, alguns fabricantes de armazenamento eles utilizam a notação física. Então, se você pegar, por exemplo, um HD de 1 TB,
ele não tem 2 elevado a 40 bytes, ele tem 10 elevado a 12, que dá menos do que 1 terabyte pela nomenclatura convencional da computação. Houve gente, inclusive, que chegou a processar os fabricantes, mas o sistema SI ele indica que 1 tera são 10 elevado a 12, então nada pode ser feito. Ele fez uma propaganda correta. É importante você saber disso quando estiver dimensionando sua memória. Falando um pouquinho, já que falamos muito de bits, de bytes, vamos falar um pouquinho sobre o computador. O computador ele é um sistema complexo. Ele tem vários subsistemas interrelacionados e eles são hierárquicos. Por exemplo, tem o processador, que precisa de dados que estão na memória. O processador tem um controle de acesso a periféricos, que é quem vai mostrar uma imagem na tela, quem vai ler o teclado, quem vai ler o mouse. Então, são subsistemas separados que funcionam juntos, controlados por um sistema maior. Normalmente, o sistema operacional vai fazer tudo isso conversar. Uma das coisas mais importantes é a memória RAM, que nós trataremos aqui mais à frente. A estrutura de um computador ela é toda feita para fazer o processamento de dados. Quando você digita alguma coisa, essa coisa que você digitou tem que ser armazenada na memória e tem que ser mostrada para você. Então, tem que processar o que você fez para que aconteça exatamente o que você imagina. Quando você aperta algum lugar da tela do seu celular, ele vai processar pelo valor de capacitância da tela, ele vai saber exatamente onde você apertou. E a partir de onde você apertou, ele vai processar o que você tem que fazer. Se você está na tela inicial e aperta o ícone de um programa, ele vai processar a abertura daquele programa para você fazer isso. Se está no teclado e você apertou em cima de uma letra, ele vai ler onde você apertou para que aquela letra apareça no programa que você está usando. Esses dados têm que ser armazenados. Então, eles têm que ir para o sistema de memórias. Para que isso aconteça, eu preciso movimentar esses dados. Você apertou na tela, o processador vê o que você fez, vai jogar na memória RAM e, se necessário, vai levar para a memória secundária que nós veremos daqui a pouco. Lembre-se que tudo isso tem que ter um controle. Normalmente, um sistema operacional controla tudo utilizando o CPU. O CPU faz o processamento, quem controla é o sistema operacional. Cada unidade tem sua função. A unidade central de processamento é quem vai processar tudo o que o sistema vai fazer. Para que o dado seja processado, ele precisa estar no que nós chamamos de memória principal. É a memória que fica diretamente conectada à unidade central de processamento. Se você precisa trabalhar com dado, ele precisa estar na memória principal. Além disso, tem a entrada e saída, que no inglês é I/O. Se você já viu essa sigla I/O, é entrada e saída. E tudo isso está interconectado. Eu preciso que o computador esteja conectado com a memória principal, preciso que o computador esteja conectado com os periféricos. Então, eu preciso desse sistema de interconexão. Veja um pouquinho a evolução dos computadores. Na década de 70, nós tivemos o primeiro processador que era de calculadora, como já falamos anteriormente. 4004, ele tinha 4 bits. Ele operava 108 kHz, ou seja, 108.000 operações por segundo. Ele tinha 2.300 transistores. Em 72 veio o 8008, com 3.500 transistores. Ele já tinha um barramento de 8 bits e operava nos mesmos 108 kHz. Veja que por ter 8 bits ele já conseguia interessar muito mais memória RAM. Em 1974 veio o famoso 8080, que era um processador de 8 bits de 2 MHz. Ele já foi largamente utilizado em computadores na época. Na época não existia um padrão de computadores, então você comprava um computador de uma marca e provavelmente os programas daquela marca não funcionavam em computador de outra marca. Então não havia uma padronização, o que era ruim para os clientes. O 8086 e 8088 foi que começaram a padronizar.
O 8088 era um processador de 8 bits com 5 a 8 MHz e 29.000 transistores. Perceba que de 72 para 74, o sistema quase dobrou a quantidade de transistores. E de 74 a 78, que foram 4 anos, ele aumentou mais do que 4 vezes. Então, essa cadência de dobrar o desempenho a cada 2 anos, ela tem existido desde a década de 70 até meados da década de 2010. Daí em diante as coisas começaram a desacelerar um pouquinho, principalmente porque os transistores começaram a ficar cada vez menores e fica mais difícil você diminuir o tamanho. Muito em breve nós teremos um transistor onde o gate vai ter a largura de um átomo e ainda não se tem certeza de como a evolução continuará a partir desse ponto. Se continuar pela década de 80, nós teremos novamente o aumento da complexidade dos transistores. A cada mais ou menos 2 anos você dobrava o número de transistores e dobrava o poder de processamento dos computadores. A quantidade de memória RAM aumentava também com o passar do tempo. Na década de 90 e 2000, isso ocorre da mesma forma. Enfim, mas o que é a memória? O processador ele precisa processar dados. Por exemplo, só para exibir isso aqui na tela, o processador tem que receber uma imagem e saber aonde cada item vai aparecer. Cada pequeno pontinho da tela é chamado de pixel e ele tem uma cor. Para cada pixel você tem a informação de qual é a cor. Tudo isso vai ser armazenado na memória. O processador vai pegar cada ponto desse e vai colocar no lugar certo para que a imagem se forme. Quando você aperta uma tecla, ele tem que ver qual é o programa e como esse programa reage a essa tecla. Se você está em um editor de texto, você apertou a letra L, o computador tem que pegar a letra L e colocar no arquivo que você está fazendo. Se você está em um jogo e aperta a letra L, que significa, por exemplo, acelerar, ele vai acelerar dentro do jogo. Então o processador tem que pegar a entrada e processar o que está acontecendo. Só que tudo que ele precisa processar tem que estar na memória. A memória do computador ela é dividida em hierarquias. Nós temos os tipos de memória. Sempre que você vai pensar em memória, você tem que pensar o custo pelo desempenho. Adianta eu botar uma memória muito rápida em um celular de baixo custo? Provavelmente o celular vai ter um processador lento, não adianta você gastar muito dinheiro com uma memória muito rápida. Da mesma forma que se você pegar o celular topo de linha e colocar uma memória barata, você vai prejudicá-lo seriamente. Além disso, nós temos a quantidade. Você não vai gastar muito dinheiro com um microcomputador só para fazer o controle de automação de uma porta, por exemplo. Ele não precisa de uma quantidade grande de memória. Já um computador feito para jogos ou para desenho assistido por computador, ele precisa de muita memória porque ele vai trabalhar com arquivos grandes. Então, o custo e quantidade também têm que ser interrelacionados. Nós temos agora os tipos de memória para detalhar. A memória principal é a memória que fica diretamente acoplada ao microprocessador. Sempre que o microprocessador vai buscar um dado, ele tem que estar na memória para que ele processe. A memória secundária é uma memória mais lenta, que ela geralmente é mais barata e ela é não volátil. Por quê? A memória principal, o mais comum é que ela seja volátil, que significa que você retirou energia, você perde tudo que estava lá. De fato, a inicialização do computador ou do celular, ele está pegando os arquivos da memória lenta e colocando gradativamente na memória rápida, na memória principal, para que ele possa utilizar. E nós temos os tipos de memória no computador. A memória RAM é uma memória de acesso aleatório. Em qualquer momento você pode pegar qualquer dado de qualquer posição. Depende do programa que você está utilizando. Por exemplo, quando você está utilizando um sistema operacional, aí você tem dois programas abertos. Um navegador de internet e um dispositivo de música. O navegador de internet está em uma posição de memória. Quando o processador passa a se dedicar ao programa de música, ele imediatamente vai pegar
dados em outra posição de memória. Então ela é de acesso aleatório. Ainda que eu demore um certo tempo para pular de uma posição da memória para outra, nós chamamos de acesso praticamente instantâneo. Ela é acesso aleatório porque ele pode pedir dado de qualquer posição dela quase que imediatamente. A memória de somente leitura é uma memória utilizada quando você precisa armazenar dados. Ela tem que ser não volátil e você não precisa se preocupar em gravá-la. Por exemplo, quando você compra uma calculadora, ela vem já com o programa dela. Você nunca vai precisar mexer nos dados que estão lá no programa da calculadora, aquelas calculadoras simples. Então, ela vem com uma memória de somente leitura, que é só para processar o que você faz e realizar aquelas operações. Só que, imagina que você vai produzir uma calculadora. Aí você pede para o fabricante produzir aquela memória RAM com aquele programa, memória ROM com aquele programa. Aí um outro fabricante vai fazer a mesma coisa com a calculadora dele. Então, os fabricantes passaram a produzir uma memória chamada PROM, que é uma memória de somente leitura, ROM é somente leitura, e passaram a chamar de PROM, que é a memória de somente leitura que pode ser programada. Então ele fabricava um chip de memória PROM e cada fabricante botava o programa que queria na sua memória PROM. Então você não tinha essa preocupação de fazer uma memória para cada cliente. Você podia fazer um tipo de memória e cada cliente botava o que queria nela. O problema é que ela não pode ser regravada. Se você fizer o programa errado, não tem como você regravar, perdeu. A próxima etapa foi a memória EPROM, que é uma memória programável que pode ser apagável. Memória programável, o E é de apagável em inglês. Pensa que esse tipo de memória aqui, você pode mudar o programa. Era muito comum em microcontroladores você fazer o programa para ele realizar uma atividade. Depois de um tempo, se a memória fosse PROM, você tinha que jogar fora e comprar outra. Se a memória for EPROM, você pode apagar os dados que estão lá. Não é um processo fácil. Normalmente era por ultravioleta. Você colocava em uma câmara ultravioleta e apagava os dados da memória. Depois de um tempo. Então, como isso demora um determinado tempo, você tem um pouco de dificuldade. Não é uma coisa fácil. O computador está funcionando, você vai gravar um dado. Não, você não tinha como apagar assim. E daí veio a memória EEPROM, normalmente chamada pelos profissionais da área como E2PROM. Uma memória programável que pode ser apagada eletricamente. Ainda que o processo de apagar a memória demore um pouco mais do que a leitura, ou muito mais do que a leitura, ela já tem uma facilidade de que você não tem tanta burocracia para mudar o programa dela. Os microcontroladores hoje normalmente têm memória E2PROM ou memória do tipo flash, que é um tipo de memória não volátil muito semelhante à E2PROM. Ela é apagada eletricamente. E a memória RAM dos computadores e celulares, ela tem alguns subtipos. Memória RAM é memória de acesso aleatório, é o nome genérico. Existem as memórias dinâmicas, que é a DRAM. Existe a memória SRAM, que é a cache, e a SDRAM. O que acontece? A memória mais barata, normalmente ela é construída com um capacitor e um transistor, além de alguns outros circuitos de controle, etc. e tal. Essa memória ela é muito mais barata, porém ela é um pouco lenta, principalmente porque de tempos em tempos o capacitor vai se descarregando, então você tem que ter um circuito que vai parar, a memória para de obedecer, de receber ordens, e ela vai só pegar e controlar o que tem nela lá. Todos os capacitores que têm um valor lógico 1 têm que ser recarregados para o nível máximo para evitar que aquela informação seja perdida. Então, de tempos em tempos, ele tem que ir em todas as posições de memória e recarregar o que tem lá. É chamada essa operação de refresh. Só que essa memória ela é barata, porém tem esse inconveniente que ela é lenta. Para que seja mais previsível, foi desenvolvida a SDRAM, que é uma memória dinâmica, porém o S é de síncrona. Você tem os tempos exatos em que a memória vai fazer o refresh dela, o que torna muito mais previsível
e você permite que o computador funcione com menos problemas. Só que ela é uma memória relativamente lenta. Como o processador ele é muito mais rápido que a memória RAM, faz-se necessário você ter uma memória SRAM, que é uma memória estática, que ela fica do lado do processador. Nós chamamos de memória cache. Ela é uma memória muito rápida, onde eu coloco os dados. Normalmente, os bons programadores já fazem com que, à medida que seu programa carrega, os dados principais já vão ser carregados na cache. É muito comum, principalmente em jogos, quando ele avisa Pre-caching Resources, ou seja, os principais dados já estão sendo colocados na cache para que você, durante o jogo, durante aquela parte do jogo, você não dê aquela famosa travada, que é quando o processador precisou processar alguma coisa e o dado não estava lá disponível, ele teve que ir na memória. Isso pode demorar uma fração de segundo que muitas vezes pode ser percebida pela pessoa que está jogando. Ou se você está fazendo um programa como o CAD, como o desenho assistido por computador, o famoso CAD, ele demora um pouquinho a fazer o desenho ou a movimentação que você ordenou. Então a memória cache é importante. Os processadores mais caros, um dos diferenciais é a quantidade de memória cache disponível. Quanto mais memória cache disponível, menor é a chance dele ter que ir na memória para buscar o dado que ele vai precisar, o que torna o processador mais rápido. Aqui nós temos uma pirâmide que mostra a arquitetura. Normalmente, a memória cache ela é a memória mais rápida. O registrador é a memória que está do lado de cada unidade de execução do processador. Então eu só tenho um para cada unidade de execução do processador. Isso vocês veem com mais detalhe em microprocessadores. Abaixo nós temos a memória principal. Vamos pensar em um celular da atualidade. O celular da atualidade ele tem um processador com 8 núcleos, ele tem uma memória cache que vai de 4 a 16 MB, depende do modelo. Um bom processador de celular ele vai ter perto de 16 MB de memória cache. A memória principal dele vai ser na faixa de 8 a 16 GB de memória RAM, ou 1000 vezes mais, 1024, né? Então, a memória principal ela é muito maior do que a cache. E, de fato, a cache, tudo que está na cache está na memória. Ele é só um espelho. Aquilo que você utiliza com mais frequência, o processador já tenta colocar na cache para que ela esteja lá e o processador não perca tempo indo na memória. A memória secundária, que é o armazenamento externo, é tipicamente os dados que não podem ser perdidos quando você desliga o seu equipamento, o celular ou o computador. Imagine se todas as suas fotos são perdidas quando acaba a bateria do seu celular. Não faz sentido. Então, isso fica no armazenamento externo. Hoje não se utiliza mais discos magnéticos. Basicamente, o disco magnético é o disco rígido que ainda utiliza. CDs, DVDs já estão quase que em desuso. E o armazém offline, isso aqui já não existe mais. Fita magnética já é peça de museu. Hoje isso aqui é basicamente, para nós, é a nuvem. Você precisa estar conectado na internet para acessar esses dados. Enfim, a memória volátil é a memória que é perdida quando você desliga. A não volátil não. A memória RAM é a memória principal. Todos os dados que o programa pode precisar estão na memória RAM. Existe o conceito de memória virtual, que você utilizar o disco rígido como memória RAM, mas não será detalhado aqui. A memória cache são os dados mais acessados. Na prática, os processadores eles têm já um algoritmo que tenta buscar os arquivos que ele acredita que vão ser usados. Como o programa é executado em sequência, várias instruções, ele já vai garantir que todas as próximas instruções o dado já esteja na cache. Então ele começa a ler quais são as próximas instruções, vê qual dado e vai buscando na cache, na memória RAM, para que ele fique na cache. O disco rígido ele tem uma alta capacidade, ela não é volátil e é lenta. Imagina que hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, 8 GB de RAM custa uma faixa de 300, 350 reais. Um HD de 1 TB tem mais ou menos esse mesmo custo, 300 a 350 reais. Por esse preço eu consigo comprar um SSD na faixa de 200 GB. Então isso mostra a diferença de custo entre os três.
Com R$300 talvez desse para comprar algo em torno de 512 MB de memória cache, 1 GB, com muita sorte, 1 GB de memória cache, provavelmente a faixa de 512. Então isso mostra a diferença de custo de cada uma dessas memórias. Ninguém vende memória cache separado. Antigamente tinha os pentes de memória cache, hoje não se faz mais. Ele fica dentro do processador até por uma questão de tempo de acesso. Aqui nós temos um esquema que mostra o CPU fica ligado na cache e a cache fica ligada à memória principal. Tudo que está na cache ele fica acessado muito rápido pelo processador. Toda vez que o processador pede um dado para a cache e não está lá, a cache tem que buscar lá na memória principal. Então ele precisa perder bastante tempo para chegar no processador. E a própria memória cache ela tem subníveis. Tem a memória cache L1, que os fabricantes de processador querem que ela tenha em torno de 90% dos dados que o CPU precisa que eles estejam aqui. Quanto mais competente é a equipe em projetar o algoritmo da memória cache, mais rápido tende a ser o processador. Da cache L1, eu vou para a cache L2, que já é um pouco mais lenta. E nós temos aqui uma comparação dos tipos de memória. Veja que o processador ele evoluiu muito rapidamente. A memória não acompanhou. E é por isso que nós temos a memória cache. Veja que na década de 70, os computadores tinham basicamente a cache L1 e ela estava na faixa de 1 KB. Para os processadores mais comuns para o público, que são os PCs, veja que a memória cache estava na faixa dos kilobytes. A partir daqui, quando começou a ficar caro, começou a ter a cache L2, que já era na faixa de megabytes. E hoje em dia nós temos a cache L3, que já é uma cache que a gente chama de cache vítima. Você quer que a memória cache L3 seja basicamente usada para abastecer as outras duas, porque ela já é comparativamente mais lenta. Quando o processador precisa de um dado que está na cache L1, ele leva 1,3 nanosegundos, ou seja, ele vai perder alguns ciclos, bem poucos. 6, 8 ciclos não é um prejuízo tão grande. A memória cache L2 já é 5 vezes mais lenta, mas ainda é um valor que não custa tanto. Se você precisar ir para a memória RAM, já são mais de 50 vezes mais lento do que a memória cache L1. Então você está vendo quanto tempo o processador perde. Se você por acaso tiver um dado que não está na memória RAM, a sua memória RAM do computador lotou e ele está utilizando o HD como memória virtual, é praticamente uma vida, uma eternidade. São 4 milissegundos. Enquanto que o SSD e a memória flash ela trabalha na faixa de microsegundos, o HD nos milissegundos. E a memória estática ela é no nível dos nanosegundos. Então, pessoal, isso termina nossa aula. Aqui nós temos as nossas referências e muito obrigado.